Mais uma vez, é uma alegria receber você conosco, ter a sua audiência aqui no Prosa Cultural. Este programa pensado em você, em levar a ciência de uma forma bastante contextualizada, bastante facilitada. E hoje nós vamos falar de você, aluno. E para isso nós convidamos a professora Renata, que está aqui conosco. É uma honra recebê-la, para poder falar de assuntos de interesse de vocês que estudam e que se dedicam a algum tipo de atividade, de aprendizagem. É um prazer recebê-la, Renata. Tá? Aqui a gente tem um espaço muito aberto para a ciência de uma forma geral. E fala um pouquinho sobre você, para quem está nos assistindo. Ok. Larissa, então, primeiro agradecer esse convite, gostoso vir participar, a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está sempre estudando e lidando no nosso cotidiano, né? É um prazer. Bom, sou a professora Renata, sou pedagoga, tenho mestrado em educação e estou concluindo aí um doutorado em ciências humanas. Então, ainda sou também estudante, Então, vamos falar de estudante. Uma vez estudante, sempre estudante. Então, vai ser aqui agora uma estudante dizendo, falando para estudantes um pouco desse ofício de estudar, e como isso dialoga com o nosso projeto de vida, o nosso futuro, como isso é tão importante aí nas nossas caminhadas, nos nossos projetos mesmo, para a vida. Porque o aprender é uma atividade infinita. Ainda que nós não estejamos matriculados em algum curso, alguma escola, algum cursinho específico, a vida é um aprendizado em si. Exato. Não é? Isso. E quando a gente fala assim, pensa nesse sujeito estudante, e falando desse lugar aqui, que é a universidade, então a gente não tem como não pensar desse estudante que vem do ensino médio para o ensino superior. Porque exatamente nessa passagem é que a pessoa vai mesmo dialogar e efetivar o seu projeto futuro. Então, assim, eles ainda estão muito jovens, o estudante que sai do ensino médio em torno aí de 16, 17, 18 anos, mais ou menos nessa faixa etária, ele chega no ensino superior ainda muito jovem e já tem que chegar fazendo uma escolha que pode ser sua escolha definitiva de profissão. Sim, então, isso que define toda uma carreira. Exato, e uma história de vida. Uma história de vida. Porque a gente dedica a nossa vida, na maior parte das vezes, e com a maioria das pessoas, ao nosso trabalho. Isso. Não é verdade? E aí essa dedicação já começa agora aqui na formação. E enquanto a gente é estudante lá no ensino médio, ser estudante de todas as áreas. Você tem uma formação generalista. Você tem uma formação em português, história, geografia, matemática. Sim. Quando você vem para a universidade, aí já tem um foco. Muda de figura, Muda de figura, tem uma escolha. E essa escolha, quando a gente ainda é tão jovem, pode ser um tanto dificultosa. E aí a gente chega aqui no ensino superior e já chega num outro espaço, de uma outra forma de ser estudante. Então, você que quer alcançar aí sucesso numa carreira, pensa numa profissão e vem para esse espaço da universidade, é importante já entender que você aqui é um outro estudante, que tem um foco, que tem um projeto de futuro, que tem um foco de vida para se organizar. E a gente, muitas vezes, quando a gente fala assim, formação, aprendizagem, estudar, a gente pensa muito no trabalho do professor. Quem é esse sujeito que ensina, a importância da sua formação. Dando enfoque, assim, maior para o professor. Para as práticas docentes, para a metodologia de ensino. Mas hoje a gente quer provocar um pouquinho também a pensar o estudante protagonista da sua formação. Com certeza. Não só o professor. Sujeito da sua própria aprendizagem. E ainda que o professor seja uma autoridade dentro da sala, uma autoridade, importante dizer, que é uma autoridade mediadora, o aluno ele precisa tomar uma rédea da condução. Assumir da que condução ele está do seu estudo. do seu futuro. Então, isso interessa a todos nós, professores, claro, mas interessa ainda mais a você, estudante. Cuidar desse futuro. Isso é algo que a família precisa ter clareza também.
né? Claro, a família vai cobrar de uma instituição que acolhe o seu filho, que haja qualidade, que tenha um bom trabalho docente, mas é importante a família acompanhar também esse estudante para que ele seja protagonista dessa formação. O estudante não pode só chegar aqui, olhar para a aula do professor e ir embora, né? O que ele está fazendo? O espaço da universidade oferece muitas possibilidades de ensino, pesquisa, extensão, monitoria. São Sim. tantas atividades formativas que oportunizam esse estudante ser protagonista, né? Então, a gente fala muito, por exemplo, de metodologia ativa do professor, mas e a atividade do aluno? Né? O aluno também ser um estudante ativo. A metodologia ativa não está só no trabalho do professor. O professor pode fazer um excelente planejamento, de trabalhar uma aula bem dinâmica, bem ativa, bem construtiva, mas se o estudante não assume essa atividade, se ele se coloca passivo diante dessa atividade que está proposta, ele perde muita qualidade na formação. E a gente sabe que depois que ele sai daqui, ele vai enfrentar o mercado. Vai fazer muita falta. Vai. O mercado é competitivo. Né? Aquele diferencial que ele não valorizou durante a sua formação é que vai fazer ele perder pontos depois na concorrência. E aí, quando você disse a respeito de monitoria, a monitoria é uma oportunidade única, porque muitas das vezes até desperta no aluno o desejo de ser professor. Então, ele já tem a primeira experiência dentro de uma universidade, ensinando ciência, né, para poder dar o pontapé inicial para uma carreira docente de sucesso. De sucesso. E olha só que interessante também, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem diversos níveis de aprendizagem, né? Então, e também diversas formas de aprender. A gente vai ter o estudante que tem mais facilidade de aprender lendo, o outro ouvindo, mas aquela aprendizagem que realmente mais trabalha, porque olha, a aprendizagem ela só vai acontecer mesmo quando a minha mente trabalha sobre o conhecimento, em cima daquele conhecimento. Né? Então, se eu só leio, memorizo, isso não garante aprender. Isso não garante uma aprendizagem. Eu preciso pensar. Então, quando eu estou numa prática de extensão, eu estou vivenciando, eu preciso pensar soluções para os desafios da comunidade, para os desafios que estão colocados, eu vou aprendendo. Quando eu estou num projeto de pesquisa, eu estudo e busco respostas, também estou aprendendo. E quando eu sou um monitor, eu estou ajudando o meu colega a aprender, eu estou no máximo do processo de aprendizagem. Porque é aquele que já consegue ensinar o outro, né? Então, assim, eu posso aprender estudando, buscando memorizar, eu posso aprender fazendo, mas quando eu ensino, eu tenho realmente um ganho de aprendizagem ainda maior. Né? O professor, ele tem um bom professor, ele tem essa perspectiva de que no momento que eu estou ensinando é o momento que eu mais aprendo. Sim. Então, quando eu paro para ensinar o meu colega, ajudar o meu colega, estou ali fazendo esse trabalho de monitoria, o ganho é meu, estudante. É aí que eu aprendo mais e a minha formação fica diferenciada, né? Fica realmente uma aprendizagem mais significativa, porque eu preciso compreender bem para ajudar o outro nesse trabalho de monitoria. Por exemplo, aí eu penso assim, o dia do estudante. Na verdade, o dia do estudante é do estudante e é do professor também, porque o professor é tão apaixonado pela escola que ele não sai dela, né? E então essa questão do ensinar, do aprender, ser professor realmente é a oportunidade de ser estudante a vida inteira e aprender com quem aprende. Isso, né? E o professor não para de estudar mesmo, né? Não tem jeito. Só que a gente pode olhar também para as outras profissões, ninguém pode parar de estudar, né? Você pensa assim, né? O conhecimento é infinito. E está sempre em transformação. Por mais que a gente saiba, menos a gente está sabendo. Exato. Olha aí, né? Se você para de estudar, você fica para trás. Né? As coisas estão sempre mudando, transformando. Você tem que se transformar junto, tem que passar por esse processo, né? Então, porque é super legal, gente. Muito Por bacana, exemplo, né? A evolução da escrita, né? Começou lá com as pinturas rupestres e a gente está tendo a oportunidade maravilhosa de viver a era digital, a escrita digital. Então, eu acho que isso é um ganho para nós. Exato. E hoje, quem não consegue lidar com essas novas formas de comunicação, fica à margem mesmo dos processos, né? No campo, principalmente no campo laboral. Pensando esse lugar do estudante, né? Essa decisão de sair do ensino médio e vir para a universidade, a escolha desse curso, né?
Então, você tem que pensar, muitas vezes o estudante leva em conta a remuneração da carreira, né? As possibilidades. Mas isso é importante? Claro que é importante. Mas o mais importante é você pensar assim, de todas as áreas, o que me atrai, né? Eu acho um curso de jornalismo muito interessante. Tá, você gosta de ler, você gosta de escrever, você gosta de falar? Essas coisas te atraem? Não é nem dizer que você tem um super talento nessa área, não, porque isso se constrói ao longo da formação. Sim. Mas é o gostar de. Porque, olha, o estudar é trabalhoso. Ele nos dá trabalho. Né? E quando eu trabalho com aquilo que eu gosto, fica muito mais fácil trabalhar. Né? Então, se eu venho para estudar temáticas que eu gosto, que me interessam, eu consigo aprender melhor e me dedicar muito mais. E a ideia de que vir para esse espaço da aprendizagem é assumir um compromisso com a minha história de vida. Né? Então, o estudante, ele vem fazendo essa escolha. E aí, muitas vezes, Larissa, né, você pode reparar nos nossos alunos, às vezes acontece que eles chegam assim, muito ávidos pela prática. Sim. Né? E a teoria não quer. Porque a teoria demanda tempo, nos demanda debruçar sobre leituras, o que, né, não é muito fácil. Não é fácil, é desafiador. Mas super necessário, porque aqui, né, o espaço da graduação é o espaço da formação. E a gente precisa ter uma base muito sólida, né? Tem que ter uma base. Bom, a gente pode dar exemplos muito fáceis de compreender, por exemplo, no campo da saúde. Né? Não adianta o estudante estar lá na medicina veterinária. Eu quero aprender esse procedimento, como fazer isso, como salvar o meu pet dentro dessa situação. Mas você precisa conhecer a anatomia animal, você precisa discutir e aprofundar uma série de conhecimentos no campo da biologia, das ciências. Né? Você não pode simplesmente ir para a prática. Como você vai trabalhar aquele corpo, aquele ser vivo, se você não conhece bem como aquilo tudo funciona? E a teoria é fundamental, né? Porque aqui a gente está no processo de graduação. E para a gente ter uma graduação plena, é preciso ter uma base teórica assim, muito consolidada, muito construída, muito sólida. Exatamente. Né? Quer dizer, não dá para querer ir direto para a prática. Né? É preciso estudar, compreender essa teoria, compreender os fundamentos da profissão que eu escolhi. E algo que é uma dica legal para o estudante, né? Esteja inteiro em todos os processos da formação. Você está assistindo uma aula, participe dessa aula, escute o professor, você está lendo um texto, leia com atenção, leia várias vezes o mesmo trecho e permita que aquela informação que é nova venha provocar a sua inteligência, venha desestruturar o seu pensamento, fazer você estabelecer ligações entre aquilo que você já sabia antes e esse algo novo que está chegando. E a hora que isso acomoda, é um novo saber que foi construído. É assim que é o processo de aprendizagem. E às vezes o estudante ele fica muito, né, se cobra muito sobre acertar de primeira na sua escolha de carreira. Aí às vezes ele está caminhando no primeiro período, no segundo, no terceiro, no quarto e não se encontra. Né? Mas ele pode mudar de curso, né? Pode pensar outras possibilidades. Possibilidades. E isso, o próprio espaço da universidade, quando você está numa instituição que tem vários cursos, esses cursos têm atividades interdisciplinares, né? Trabalham várias ações juntos, como a extensão, a pesquisa. É um bom espaço, um bom momento para você pensar. Porque, às vezes, o estudante, ao dialogar o curso que ele está com outro curso, ele se percebe naquela outra profissão. E aí ele consegue fazer essa migração, mudar, né? A pessoa chega muito jovem, ela chega com muito peso nessa decisão ainda muito nova para algo que é para o resto da vida. O Enem em si já é uma prova muito rígida, né? Isso. De muita cobrança, o vestibular, né? Então, o aluno tem essa tranquilidade. Tem que experimentar. E esse suporte para poder mudar de área. E é importante a gente pensar que a família precisa apoiar. Né? Essa é uma decisão de vida, é um projeto de futuro. É importante que ele faça uma escolha bacana e se sinta confortável na escolha que fez. E aí, por exemplo, muitas vezes o aluno pensa que o que ele aprendeu numa determinada profissão não vai ser útil, muito pelo contrário. Porque as ciências se entrelaçam. Exatamente, né? A interdisciplinaridade, né? A interprofissionalidade. Então, saberes, eles caminham. No campo do trabalho,
todas as áreas dialogam, né? Elas Sim. estão ali na realidade que é esse universo de É possibilidades. a maravilha da ciência, E da da interdisciplinaridade. educação, né, do mercado de trabalho super interconectado. Exato. Né? Cada vez mais. É. Né? Pois é. E, Renata, foi um prazer te receber aqui. Bacana, Pena muito que legal. o tempo acabou. Muito rapidinho. Foi muito rápido, mas eu legal. acho que foi super proveitoso. Que bom. Certo? Bacana. Foi um prazer participar. Venha mais vezes conosco. Vem sim, só E um ano letivo, um ano acadêmico de muito sucesso, muito mais ensinos e principalmente muito mais aprendizagens. Tá? Isso, bacana. Eu gosto Obrigada. bastante de tornar as palavras ensino e aprendizagem plural, Isso. né? Porque não é um ensino só, são Não. vários. Isso. Não é uma aprendizagem só, são várias, né? Exatamente. E muitas possibilidades, em plural mesmo. Certo. Fica aqui mais uma edição do nosso programa Prosa Cultural e obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Um abraço.